Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 17, 34 a 36 os versos. Coloque-se em pé quando você encontrar o texto, por gentileza. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos 34 a 36. Eu gosto muito desse texto e eu quero falar para vocês aquilo que está escrito nesses 3 versos nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Se há algo que esse texto fala, é sobre uma grande separação. Pai, nós carecemos da ajuda do Teu Espírito Santo enquanto falamos desse texto. Que não seja a mente de um homem ou seus raciocínios, mas sim a verdade da Tua palavra a iluminar o nosso coração. Nosso desejo é que o Teu Espírito Santo, pelo Seu ministério, nos ajude, nos desperte e nos fortaleça. E assim oramos em nome de Cristo, que logo virá. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu tenho na minha mente alguns momentos de separação que eu passei na minha infância e outro na minha juventude. Eu ficava tão impressionado quando ia a um sepultamento e quando fechavam então o caixão e o sepultavam, aquilo me impressionava porque eu pensava, separaram-se agora e nós nunca mais veremos tal pessoa. Aquilo me impressionava. Quando minha avó faleceu, eu já contei isso aos irmãos, que minha mãe nos levou até o corpo da minha avó, antes que fechassem o caixão, e eu lembro que minha mãe disse, não adeus, mas ela disse até logo. Aquilo começou a mudar a minha percepção de separação. Porque eu fui entender que era uma separação temporária, não eterna. Mas separações ocorrem. E a separação da morte sempre me trouxe, na minha infância, muita impressão. Fiquei extremamente impressionado com essas questões. Eu lembro vividamente, e todas as vezes que eu passo pela frente da casa da minha mãe, lá em Novo Hamburgo, eu sei exatamente onde estava o carro que eu entrei quando eu fui para o seminário e deixei a casa dos meus pais. Eu lembro que eu tinha 22 anos. E eu lembro quando eu me despedi dos meus pais, me despedi da minha família, me dirigi àquele carro, ele me largou na rodoviária e eu fui para nunca mais voltar daquela forma, não é? Ali nunca foi mais o meu lugar. Me lembro porque foi uma separação que marcou-me extremamente. E assim são. Irmãos, há separações que são administráveis. Quando nós nos mudamos, quando nossos filhos casam, quando nós mudamos de local ou de emprego, nós administramos essas separações. Mas há separações que são fora do nosso controle. Por exemplo, quando alguém é condenado e preso, mães e filhos são separados. Quando há desentendimento entre pessoas, eu conheço pessoas que passaram 20 anos sem conversar, sem terem contato, por falta de entendimento, porque houve um desentendimento. A morte é uma separação que está fora do nosso controle também. Mas deixa eu dizer para você uma separação que ela é muito mais dramática do que qualquer separação que você já tenha vivido nesse mundo. Qualquer tipo de separação entre você e uma pessoa, por motivo geográfico, por motivo da morte ou de qualquer outro motivo, ela não é tão dramática quanto a separação que se dará quando nós formos arrebatados. O arrebatamento é uma separação dramática dos salvos das demais pessoas desse mundo. E é dramática por quê? Porque possivelmente entre as pessoas que ficarem nesse mundo estarão diversas que nós amamos. No dia do arrebatamento,
sem que nós tenhamos controle sobre isso. Alguns serão levados e outros serão deixados. Você pode pensar numa mãe arrebatada que deixa os seus filhos, ou num esposo que deixa a esposa, ou vice-versa. Amigos de longa data, uns serão deixados e outros levados. É uma tremenda e dramática separação que ocorrerá e da qual a Bíblia muito bem nos fala, e eu quero falar-lhes nessa manhã. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 3, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àqueles que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Notem que aqui que ele diz que esse dia será de uma vinda repentina, sobrevirá sobre eles, ou sobrevirá sobre o mundo, de forma repentina. Então essa grande separação se dá de forma repentina. Ela não se dá através de avisos. Você não receberá um e-mail, uma mensagem ou um telefonema. Você não receberá qualquer tipo de aviso. Não haverá uma impressão. Eu estou com a impressão que Jesus voltará hoje. Não haverá nenhum tipo de impressão. Ninguém vai bater na sua porta dizendo: hoje Jesus virá. Nenhuma pessoa lhe mandará um telegrama ou qualquer outro meio de comunicação ou um telefonema para dizer então: olha, Jesus virá hoje. Há um aviso prévio sobre isso. Não há nenhum aviso prévio. Não há nenhum aviso que se nos dê. Ele se dará de forma repentina em meio às coisas que fazemos no dia a dia. Os seus hábitos não mudarão. As suas responsabilidades e compromissos se manterão. E assim como foi nos dias de Noé, conforme nos diz o mesmo capítulo 17 de Lucas, nos versos 26 e 27, ele diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. As pessoas, elas estavam comendo e bebendo, ou seja, elas estavam satisfazendo as suas necessidades, elas se casavam e davam-se em casamento, ou seja, estavam concretizando seus planos até no dia em que Noé entrou na arca. Daí tudo mudou. Ela será repentina em meio às coisas diárias, corriqueiras que os homens estão fazendo. Não somente coisas ilícitas, mas coisas lícitas. Comer, beber, casar, as coisas diárias que acontecem. E a Bíblia usa um segundo exemplo nos versos 28 e 29. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Notem o que diz aqui: comiam e bebiam, as necessidades diárias, compravam e vendiam, ou seja, o seu planejamento, os seus negócios, plantavam e edificavam, coisas que eles queriam ver no futuro se concretizarem e que não viram. O arrebatamento se dará em meio à vida diária. E olha só o que esse texto nos chama a atenção no verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem, Jesus Cristo, se há de manifestar. Assim será. Não haverá nada diferente. Talvez você esteja naquele dia esperando algo acontecer. Talvez você esteja naquele dia de casamento marcado. Talvez naquele dia você programou a festa do seu aniversário dali a 2 semanas ou 3 semanas. O arrebatamento não respeita essas questões. Ele virá e se manifestará em meio às coisas diárias da nossa vida. Não haverá nada diferente ou um aviso sobrenatural. Você estará fazendo as mesmas coisas que está fazendo hoje. Daí eu penso, não é? Que glorioso seria, ou será, se Jesus voltar durante um culto da igreja. Você já imaginou? Todos aqui cantando, ou nós ouvindo Azailde cantar, não é? Que Jesus está voltando e, uau, Jesus volta. Incrível, não é? Seria maravilhoso. E por que não? Pode acontecer também. Nós temos cultos durante todas as semanas.
Jesus pode voltar durante um culto ou durante qualquer outro momento, mas eu quero dizer-lhes que Ele volta em meio às necessidades diárias, ou seja, a vida não vai parar para que então Jesus volte, não. As contas continuam a vencer, todos os dias é necessário acordar cedo, preparar o alimento, as pessoas que estão enfermas continuarão a tratar das suas questões de saúde, as pessoas que planejam viagens continuarão a planejar as suas viagens, aqueles que estão procurando emprego continuarão a procurar emprego, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas que fazemos, e em meio a tudo isso Jesus volta. Então tudo que tivermos feito terá sido feito, e tudo que não completamos jamais será completado. E este fato da volta de Jesus atingirá todo este mundo, todo o nosso planeta. E é interessante observar que em algum ponto do planeta será manhã, no outro ponto do planeta será noite. Em um ponto do planeta está amanhecendo, em outro ponto do planeta está anoitecendo. Mas o fato é que o arrebatamento atinge todo o nosso mundo, todo o nosso planeta conhecido, todos os continentes, todas as cidades, todas as pessoas que estão trabalhando, todas as pessoas que estão dormindo. E é interessante aqui dizer-lhe algo. Aqueles que não conhecem Cristo, naquele dia, sentirão a falta de algumas pessoas. Sim. Aqueles que não conhecem Cristo, talvez tenham amigos desta igreja. E eles sairão à procura dos seus amigos e não os encontrarão. As famílias que talvez tenham pessoas que não conhecem Cristo. E talvez Cristo volte à noite. Não haverá para elas nenhuma mudança, mas quando despertarem naquela manhã, os seus familiares já não estarão mais lá. Não. Se for num domingo, talvez alguém que não conheça Cristo está vindo à nossa igreja, chegará aqui, e eu verdadeiramente espero que essa igreja esteja vazia. Verdadeiramente espero, desejo que essa igreja esteja completamente vazia. Ela não encontrará ninguém. Mas a verdade é que nós não sabemos quando isso se dará. Em Mateus 24, Jesus diz, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nós não sabemos, será repentino. Simplesmente acontecerá. Uma separação dramática e única, que jamais se repetirá, que nunca houve e que acontecerá naquele dia. Então eu quero olhar para as pessoas. Porque haverão dois tipos de pessoas naqueles dias. Haverão duas qualidades de pessoas. Porque o texto que lemos diz que uma será deixada e a outra tomada. Então serão as pessoas que serão deixadas e as pessoas que serão tomadas. Eu quero olhar primeiro para as pessoas que serão deixadas no dia do arrebatamento. Observe comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 diz, pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então está dizendo aqui de um tempo de dor, de um tempo de destruição, de um tempo onde não podem escapar. Com certeza, as pessoas que ficarem no arrebatamento provarão de um tempo doloroso. De um tempo de confusão, de um tempo onde não haverá explicação para o que aconteceu. Eu creio que os governos desse mundo encontrarão uma explicação a ser dada porque tantos milhões e milhões de pessoas desapareceram. Simplesmente elas sumiram, ninguém as encontra, não há como tê-las escondido, a única questão que temos é que elas desapareceram. Inicialmente haverá grande confusão, e será um tempo doloroso para aqueles que aqui foram deixados, mas é preciso dizer que será um tempo doloroso por quem ou por causa de aquilo que elas são hoje. O seu estado presente de incredulidade é que causou essa separação. É apenas a incredulidade que as impede de participarem do arrebatamento. É apenas a incredulidade que as impede de também serem tomadas naquele dia.
Elas também terão dores, não somente por aquilo que está acontecendo no momento, mas por aquilo que há de vir, porque nós sabemos que após o arrebatamento, e Marcos capítulo 13 nos diz, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Será um tempo doloroso, porque haverá uma grande separação, e será um tempo doloroso, porque aquele mundo nunca viu dias tais quais os dias após o arrebatamento. As pessoas após o arrebatamento provarão de 7 anos, inicialmente 3 anos e meio, onde uma falsa paz reinará, mas depois 3 anos e meio de intensa dor e sofrimento. Uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação. Elas estarão provando dores por aqueles que sumiram, que foram deixados, estarão provando dores por causa daquilo que está acontecendo, mas eu creio que a maior dor das pessoas que ficaram no arrebatamento será por causa das lembranças. Elas vão se lembrar de fatos que são realmente dolorosos. Elas vão lembrar de pessoas que oravam pela salvação delas. Elas vão lembrar das vezes que vieram à igreja e das vezes que leram a Bíblia. Elas vão lembrar dos privilégios que tiveram, aos quais desprezaram. Elas vão lembrar de visitas que foram feitas, de folhetos que foram entregues, as quais ignoraram o convite de Deus. E que agora, possivelmente, foram separadas para sempre das pessoas que amam. Eu creio que após o arrebatamento, aqueles que conhecem o Evangelho e não tomaram uma decisão, passarão dias de extrema dor. Lembrarão das mensagens que ouviram, lembrarão dos apelos que foram feitos, lembrarão de tanta coisa que foi-lhes dita e que foi ignorada dia após dia. Ignoraram completamente todos os avisos, ignoraram completamente todas as oportunidades, e agora elas sabem onde estão. Será doloroso. Sabem do que está acontecendo, têm ciência do que está por vir e sabem que não tomaram uma decisão enquanto havia tempo. A condenação de Deus é justa. Deus foi justo. Rejeitaram a Cristo e agora é Cristo quem os rejeita. Rejeitaram a salvação e agora foram deixados para trás, sem nenhuma explicação e sem nenhum consolo. Infelizmente isso acontecerá. Mas eu posso também lembrar daqueles que foram arrebatados. Como nós vamos pensar naquele dia sobre tudo aquilo que está acontecendo? A Bíblia mostra claramente como será o arrebatamento, as coisas que acontecerão, mas eu quero lembrar de 3 delas principalmente. No dia do arrebatamento, nós vamos ser cheios de uma alegria indescritível, porque algo que nós esperamos por toda a vida está acontecendo. Algo que esperamos por toda a vida. Eu estou na igreja pelo mesmo tempo da minha idade e conheço Cristo há quase 35 anos. A primeira coisa que eu aprendi sobre Jesus é que Ele viria me buscar. Após saber da salvação e crer em Cristo, a primeira coisa que me foi ensinada é que eu devia esperar Cristo vir dos céus me buscar. Então, naquele dia, eu não sei quantos anos após a minha conversão, finalmente se cumprirá a promessa dele, e que é muito bem registrada em João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Você já teve algo que foi prometido a você? Algo que alguém lhe prometeu e que num determinado momento cumpriria, mas que se passaram muitas semanas, meses ou às vezes anos, sem que você recebesse aquilo que foi prometido.
Você confia na pessoa que prometeu, você tem certeza que aquele que prometeu realmente vai cumprir a sua promessa. Mas quando chega no dia, sem esperar que a pessoa venha e cumpra a sua promessa, você já viu a cara que nós ficamos? O sorriso que nós damos? Até às vezes a pessoa pergunta, você duvidou que eu faria? Não, jamais duvidei, mas é que parece tão incrível que eu custo acreditar. Nós não temos uma expressão, me belisca para ver se é. Já pensou os crentes pedindo no arrebatamento, olha, belisca, mostra aqui, é real? E nós vamos dizer, sim, é. Aquele que eu estou vendo nas nuvens é o meu Jesus? É Ele. E é Ele que está me chamando? Essa voz que eu ouço é a dele? Sim, é a dele. E essas pessoas que eu vejo ao meu redor, que já partiram antes de mim, elas estão vivas? Sim, estão vivas, foram ressuscitadas. E esse corpo que um dia era corrupto, estava morrendo, não está mais? Não, não está. É tudo real, tudo verdade. Então será o cumprimento de todas as promessas, e essa promessa específica de possuir um corpo transformado. 1 Coríntios 15 diz, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós todos, então, juntos, seremos transformados. Eu gosto de pensar nisso, principalmente para aqueles irmãos que estão sofrendo por algum tipo de enfermidade. Talvez esses que estão sofrendo de enfermidade, o arrebatamento vem ainda durante a sua enfermidade, e eles serão completamente transformados, e num momento, num abrir e fechar de olhos, todas as suas enfermidades terão sido encerradas. Toda a sua dor chegará ao fim. Você pode pensar num filho de Deus, num crente hospitalizado, em dores no hospital, tomando já medicações extremas para cessar a sua dor, e no outro momento ele não precisa mais. Jesus vem, o seu corpo é transformado e todas as dores são encerradas. Eu gosto muito, muito de lembrar de uma menina que nós ganhamos para Cristo, que ela teve um câncer e perdeu uma das pernas. Infelizmente, alguns anos depois ela faleceu, eu preguei no sepultamento dela. Mas algumas semanas antes do seu falecimento, ela foi conversar com um dos irmãos da igreja, se não me engano, um professor da escola dominical, alguém assim, e havia sido falado sobre arrebatamento, e ela tinha uma pergunta a fazer. Ela queria saber uma coisa. Ela queria saber se quando então isso se cumprisse, que nós seríamos transformados, se Deus devolveria a perninha dela ou não. Olha a pergunta. Olha o que ela disse. Ela queria saber se lá no céu, então, quando Jesus voltasse e essa transformação ocorresse, ela voltaria a ter a perna que ela havia perdido para o câncer. Eu lembro que o professor disse, sim, eu lembro dos olhos dela brilhando. Ou seja, ela tinha a plena convicção que aquelas dores seriam dores passageiras. E eu fiz questão de dizer isso quando ela foi sepultada. Eu disse, olha, hoje ela está com o Senhor e ela só aguarda o momento do arrebatamento para que o desejo dela seja cumprido. E será assim. Um corpo transformado e livre das dores em todos os filhos de Deus. Mas talvez a questão mais gloriosa do arrebatamento seja o fato que no dia do arrebatamento nós vamos ver pessoalmente aquele que deu a sua vida por nós. Porque 1 Tessalonicenses 4 fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele diz que seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu gosto muito de ler esse texto, lembrando de Isaías 53. Ele é o mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, homem de quem os outros homens escondiam o rosto e não viam nele formosura alguma, pois naquele dia do arrebatamento, eu não sei se por curiosidade, mas eu creio muito mais por gratidão, nós poderemos encontrar e ver pessoalmente o Senhor Jesus. Nós vamos vê-lo como realmente Ele é. Talvez nós tenhamos uma surpresa, não é?
Lembra daqueles quadros que as pessoas gostam de pintar sobre Jesus? Como que ele é? Aquele cabelo longo, loiro, aquela pele branquinha, de olhos azuis. Parece mais um europeu do que outra coisa, não é? É a imagem que as pessoas tinham. Mas quando Isaías pinta Jesus, ele diz, olha, ele não é bonito. É um homem de dores. Você sabe o que é um homem de dores? Mas foi pelas dores dele que eu fui salvo. E você também. Então, naquele dia nós veremos Cristo como realmente Ele é. Contemplaremos os seus olhos, o seu rosto, e ouviremos a sua voz, audivelmente. Então, não há como dizer que o dia do arrebatamento será glorioso para todos aqueles que foram arrebatados. As promessas se cumprem, o corpo transformado e o fim das dores e o encontro pessoal, físico com Cristo, entre os ares, para estarmos com Ele. Mas olha, eu falei de 2 tipos de pessoas. E é assim que eu quero terminar esta mensagem. Eu falei daqueles que serão arrebatados e levados, mas também falei daqueles que serão deixados. Se você conhece alguém, e creio que conheça, que não tem certeza da sua salvação e tem rejeitado Cristo, eu quero pedir que você faça 4 apelos a ela. Se for possível ainda hoje. 4 coisas que você pode dizer a alguém que tem rejeitado Cristo e que será deixado no arrebatamento. O primeiro, reconheça seu pecado e arrependa-se. É duro começar assim, não é? Mas precisa. Atos 17:30 diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha, para esta amada pessoa pela qual você tem orado, diga a ela, Deus quer que você se arrependa. Não importa quais os pecados que você tem cometido, não importa quais os males que você tem feito, Deus quer hoje que você se arrependa. Diga a ela que tudo principia pelo arrependimento, que todas as pessoas que serão arrebatadas um dia se arrependeram. Em segundo lugar, mostre a ela que ela não pode salvar-se a si mesma, porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, e que todos nós nascemos pecadores, e que pelo pecado havemos de enfrentar a morte. Deixe claramente a ela o fato que ela não pode por si mesma mudar essa reação, esta atitude. Ela não pode por si mesma mudar essa condição de perdida. Que ela não pode, por seus próprios esforços, conquistar um lugar no arrebatamento. Que ela não pode, por seus próprios esforços, salvar a si mesma. Então, há uma terceira coisa a você dizer. É sobre o amor de Jesus por ela. Que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Jesus morreu por você, deu a sua vida e pagou o preço do seu pecado na cruz, para que você, arrependido dos seus pecados, reconheça o grande amor dele. É preciso que você diga isto. Jesus lhe ama e morreu em seu lugar, pagando o preço do seu pecado. Então, em quarto lugar, diga que você pode e deve crer em Cristo nesse exato momento, porque você não sabe qual é o momento do arrependimento, do arrebatamento. Se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você pode e deve crer em Cristo agora. Você tem alguém assim que você tem orado? Alguém que você sabe que tem rejeitado Cristo e você tem orado pela salvação dele? Pois eu gostaria de terminar esse culto orando por essas pessoas. Eu creio que você tem alguém, eu tenho também, que você quer interceder nesse momento pela salvação dele. Vamos fazer isso agora, mas vamos fazer isso com um compromisso de encontrar essas pessoas e de mostrar o plano de salvação a elas mais uma vez.
Pastor, eu já fiz isso. Tudo bem. Faça de novo. Pastor, eu já disse tantas vezes para que a pessoa se arrependa e creia em Cristo. Tudo bem, faça de novo. Enquanto ela estiver nesse mundo e você também, haverá oportunidade de fazer. Mas quando vier o arrebatamento, você não poderá fazer mais. E será muito duro para ela ser salva. Então, olha, vamos orar nesse momento. Vamos colocar-nos em pé. Vocês têm as pessoas por quem vocês têm orado, e eu tenho também. Vamos ter alguns minutos de silêncio, onde nós vamos interceder, então, por essas pessoas, e depois eu vou orar.